Oi, fofinhas! Tudo bom? Tô aqui hoje e adoro também, como vocês podem ouvir nos roncos, para responder todas as curiosidades de vocês sobre o noivado, o pedido de casamento, os planos pro casamento no futuro. E é isso, então, bora responder todas as perguntinhas de vocês. Sem mais blá blá blá, bora começar o vídeo. Gente, em primeiro lugar, esse vídeo vai ser praticamente todo eu e você e eu, porque eu sou muito ansiosa, gente. Eu sou essa pessoa ansiosa que eu não queria ter que esperar o final de semana pra gravar esse vídeo, que é quando o Marcelo consegue, ou da meia-noite a 1 da manhã, entendeu? Que é o horário ali que eu tenho meu noivo comigo. Então, eu sou ansiosa, queria gravar. Então eu vou responder essas perguntinhas aqui com vocês, só que no final do vídeo eu vou deixar um trecho que eu vou gravar dele, contando, dando o relato dele e respondendo algumas perguntinhas que vocês fizeram diretamente pra ele também, tá? Então aguardem até o final do vídeo. Mas é isso, bora começar então. A Dodô tá aqui mordendo a bolinha dela, como vocês já sabem, como é de praxe. E eu vou tentar responder essas perguntas hoje, gente, assim, o mais rápido possível, porque eu separei muitas perguntas que vocês estão super curiosas, porque eu nunca mais falei sobre isso, né? Tipo, não respondi mais sobre isso, porque a gente tava na viagem, etc. Então, tem bastante coisa que vocês querem saber. E vamos começar então a responder estas perguntas. Primeira pergunta, já esperava por muito tempo o pedido ou vivia de boas em relação a isso? Qual foi a sua sensação? Gente, eu sempre falava aqui pra vocês nos vídeos que o pedido de casamento, o casamento em si não é uma coisa que eu vivia minha vida esperando, sabe? Tipo, eu quero muito ser pedido em casamento, eu quero muito casar, não sei o que lá. Nunca foi uma coisa assim. Eu tinha vontade de casar. O que eu sempre deixei claro pro Marcelo é, eu quero casar. Porque tem gente que não tem vontade de casar, que pode passar a vida inteira morando juntos e tá tudo certo também. Só que eu tinha vontade de casar. Mas essa vontade não era uma vontade urgente, sabe? Não era uma coisa que, eu tava esperando muito o pedido. Então, não, eu não tava esperando há muito tempo o pedido e eu vivia super de boa em relação a isso, porque a gente tinha uma vida ótima, quer dizer, a gente tem uma vida ótima aqui morando juntos, a gente tem praticamente uma vida de casado, então não era algo que eu ficava, esperando muito, sabe? Mas é claro que a gente sempre tinha aquela vontadezinha aqui dentro, eu pelo menos sempre tinha aquela vontadezinha aqui dentro de ser pedido em casamento. E qual foi a sua sensação? Gente, eu vou contar, eu vou relatar pra vocês como foi, mas eu não entendi muito bem na hora, porque o Celo foi tirar uma foto, né? Teoricamente, ele foi tirar uma foto. Ele falou, linda, eu vou tirar uma foto nossa. Ele sempre faz isso em todos os lugares, em todos os pontos turísticos, em todas as viagens que a gente faz junto. Ele coloca a GoPro num lugar, vem pelo aplicativo no celular e tira foto. Então, por isso que eu tava porque ele faz isso sempre. Se não fosse alguma coisa que ele fizesse sempre, talvez eu ficaria desconfiando, né? Tipo, por que ele tá querendo tirar foto? Mas ele faz isso sempre. Então a minha sensação foi muito estranha, porque eu vi pelo celular. Eu tava olhando a imagem de como tava ficando a foto que ele me mostrou, e eu vi ele agachando pelo celular. E eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? E aí, quando eu olhei pro lado, demorou pra eu conseguir raciocinar e entender o que tava acontecendo, sabe? Mas foi uma das melhores sensações da minha vida, assim. Eu não sei explicar pra vocês, gente. Foi indescritível o momento que a gente ficou se abraçando e que ele ficou falando as coisas pra mim e eu falava as coisas pra ele. Só nós dois, em cima daquele morro, ouvindo o barulho do mar, assim. Foi indescritível. É isso que eu posso falar pra vocês. Próxima pergunta. Vai ser a mais perguntada com certeza, mas você desconfiava? Foi uma das perguntas mais perguntadas também. E não, gente, eu não desconfiava, porque eu arrumei a mala junto com o Celo. O Marcelo sempre me chama pra arrumar a mala junto com ele, porque ele fica inquieto, ele fica entediado. Então toda vez que ele vai arrumar a mala, ele fala, linda, vem cá, senta aqui, fica conversando comigo. E dessa vez não foi diferente. Talvez se ele tivesse arrumado a mala sozinho, feito alguma coisa assim, eu tivesse desconfiado. Mas eu tava ali com ele arrumando a mala, tanto a mala que foi despachada quanto a mala de mão. Eu vi absolutamente tudo que ele colocou dentro da mala. Tipo, na minha cabeça, né? Não tinha como imaginar que tava em algum lugar ali, porque eu vi tudo que ele colocou. Só que depois, que eu vou contar nesse vídeo também, que eu descobri onde ele guardou a aliança, eu fui ver que eu nunca ia descobrir mesmo, porque era um lugar que tava na minha frente, na minha cara o tempo todo, enfim. Vocês vão saber onde é. Mas então eu tava com ele, né? A gente mora junto, eu tava com ele o tempo inteiro. Gente, ele falou com os meus pais. Tipo, até hoje eu fico indignada. Como ele conseguiu falar com os meus pais sem eu saber? Né? A gente tá junto praticamente o dia inteiro. Mas então, por isso que eu não desconfiava. Porque eu tava aqui o tempo inteiro. Eu mexo nas coisas do Celo. Eu vou dobrar a roupa, eu guardo no armário dele. Eu abro as coisas. Não tem muita coisa aqui em casa de... sabe? Coisa trancada. Então eu não
tinha como. Não tinha como. Já tem planos de data pro casório? Também foi uma das perguntas que eu mais recebi. E sim, gente, a gente tem planos de data pro casamento, só que a gente vai começar a planejar, organizar tudo, correr atrás de tudo mesmo no segundo semestre desse ano. Então, depois de junho, a gente vai começar a organizar as coisas, porque esse primeiro semestre eu vou viajar todos os meses. A gente viajou agora em abril, né? Eu vou viajar em maio, vou viajar em junho de novo, então vai ficar uma correria. Então, a gente vai deixar pra organizar tudo no segundo semestre desse ano, mas a gente tem planos pro segundo semestre do ano que vem. A gente quer um ano de grade aí pra gente conseguir organizar tudo do nosso jeito, né? Eu sou de uma cidade, o Celo é de outra. Eu sou de um estado, o Celo é do outro. Então a gente tem que organizar tudo muito bonitinho pra sair do jeito que a gente quer. Então vai ser no segundo semestre. A gente pensa em fazer no segundo semestre do ano que vem, tipo agosto. Mas aí tudo depende, né, da gente encontrar o lugar que a gente quer, de ter essa data, de ter esse mês. Então, enfim. Esses são nossos planos. Tipo agosto do ano que vem. Gente, vai ter diário da noiva, vai ter tudo que vocês imaginarem. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Escolhendo vestido, escolhendo docinho. Tudo. Contem aqui embaixo se vocês querem ver tudo por aqui. Você prefere casamento tradicional, igreja, campo, praia? Eu não entendi se igreja, campo, praia é tradicional, mas respondendo essa pergunta. A única coisa que a gente tem certeza, que a gente sempre teve certeza em relação ao nosso casamento, a nossa festa de casamento, é que a gente sempre falou que a gente queria um lugar aberto. E muita gente me mandou isso, inclusive. Eu já imagino o casamento de vocês num campo, bem fresco, e depois dá-lhe bebedeira. E é isso. A gente quer muito fazer o casamento num lugar aberto, que tenha grama, que tenha verde, que tenha luz do dia, que o lugar em si já seja bonito, sabe? Eu sempre falei isso, que eu queria um lugar que por si só já fosse bonito, porque eu gosto, gente, pra mim menos é mais, sabe? Esse é meu gosto, tá? Não tem nada a ver com o casamento de outras pessoas, é meu gosto. Eu gosto daquela coisa menos é mais, eu acho chique. Então, quando o lugar por si só já é bonito, não precisa ficar atacando coisas, sabe? Então eu quero um lugar que por si só seja bonito, que a natureza já esteja em volta, já esteja decorando o ambiente, pra que não precise ficar colocando muita coisa, muita decoração, porque eu, em matéria de decoração de casamento, eu sou mais minimalista, eu não gosto muito daquela coisa, sabe? A única certeza que a gente tem da nossa festa de casamento é que a gente quer que seja num lugar aberto. O Celo queria muito que fosse numa fazenda, sabe? Que é a cara dele. E é isso, a gente vai começar a pesquisar, né? Procurar no segundo semestre desse ano. A gente já tá com uma assessoria em vista. Mas qualquer coisa, gente, pode mandar aqui que a gente aceita parceria, tá? E é isso. A gente vai começar a buscar esses lugares no segundo semestre desse ano. E a gente quer que seja num lugar aberto. Já esperava que seria nessa viagem? Então essa pergunta também eu já meio que respondi antes. E não, gente, eu não esperava que fosse nessa viagem. Porque, primeiro, essa viagem foi muito cedo, digamos assim. Talvez se essa viagem tivesse acontecido esse ano, lá pra setembro, outubro, tipo final do ano, eu desconfiaria. Porque eu sempre soube... Eu sempre imaginei, na verdade, que o pedido de casamento rolaria em alguma viagem, porque tem tudo a ver comigo e com o Celo. Mas essa viagem foi no começo do ano, foi em março. Então, na minha cabeça, ia demorar um pouco mais, sabe? E como eu falei, eu tava ali o tempo inteiro com o Celo, organizando tudo. Então, não esperava que fosse nessa viagem. Eu esperava que fosse em alguma viagem nossa. Isso eu tinha quase certeza, porque, como eu falei, tem tudo a ver com a gente. Mas nessa viagem, eu não esperava, porque foi cedo, tipo, em relação ao que passa na minha cabeça, o que eu achava tava cedo, sabe? É isso. Qual foi a reação dos seus pais quando o Celo pediu pra eles? Então, eu vou pedir pro Celo contar isso depois também, mas ele me contou, né? Minha mãe me contou, meu pai me contou que o meu pai ficou muito emocionado, e aí eu já fico emocionada também só de pensar, porque quando ele me pediu em casamento e a gente se abraçou e começou a conversar, quando passou todo aquele momento nosso, eu falei, eu preciso ligar pra minha mãe e pro meu pai, eu preciso contar pra eles. E aí o Celo olhou pra mim e falou, eles já sabem, eles estão só esperando. E aí eu falei, como assim eles já sabem? E aí o Celo me falou, eu pedi a bênção deles antes de tudo, eu fui falar com eles. Fico emocionada quando eu falo. Aí eu quis saber como foi, né? Eu perguntei pro Celo como foi, não sei o que lá, e ele falou, seu pai ficou muito emocionado, eu nem esperava que ele fosse ficar assim, eu fiquei muito feliz. Ele ficou muito emocionado, ficou muito feliz com a minha atitude de falar com eles. Gente...
Então, diz que meu pai ficou muito emocionado, ficou muito feliz com a atitude do Celo de falar com eles. E a minha mãe, o Celo, fala que ela abriu um sorriso que ele nunca viu na vida e ficou, tipo, congelada, assim. Ela não tinha reação. Aí eu fui falar com ela falou, filha, eu não tinha reação mesmo, eu tava tão feliz. Mas a mãe não sabe muito bem como falar, ela não sei muito bem as palavras. A minha mãe é assim mesmo, ela não é muito das palavras, é muito de falar. O meu pai já fala muito bem, a minha mãe não é muito de falar. Então ela ficou super sem reação, com um sorriso congelante, segundo o Celo. Mas depois eu peço pra ele contar melhor essa história pra vocês de como ele conseguiu falar com os meus pais sem eu saber, sem eu ouvir, enfim. Próxima pergunta que provavelmente o Celo que vai responder, então eu vou deixar um take dele aí respondendo. O Celo já sabia onde fazer o pedido ou tava esperando aparecer o lugar perfeito? Então eu vou deixar ele aí responder. Catei o Celo de manhã, que é o horário que eu consigo encontrar com meu noivo, pra ele responder. A pergunta é se você já sabia onde você ia pedir em casamento ou se você tava esperando o lugar perfeito aparecer. Não sabia. Eu achei que ia ser nesse dia, porque eu queria que fosse um lugar bem bonito, que tivesse só nós dois. E aí, como os outros dias eram mais muvucados ali, eu fiquei esperando um lugar que fosse bonito e que a gente tivesse a sós pra poder falar o que eu falei que eu não consegui falar. O que eu queria falar e não consegui falar. Tanto que esse lugar nem tá no roteiro, eu acho, né, Lina? Não, a gente parou no meio do caminho. Num lugar X, assim. Próxima pergunta que eu mesma responderei. Festa gigante ou intimista? Gente, nenhuma nem outra. Não vai ser uma festa... Bom, depende, né? Do que é gigante pra vocês e o que é intimista pra vocês. Mas é impossível pra gente fazer uma festa muito pequena, assim. Impossível, porque só a família do Celo já é gigante. Então, é impossível a gente fazer uma festa, tipo, eu vou fazer uma festa intimista para 80 convidados. A gente não consegue mesmo. Tem o pessoal do trabalho do Celo, tem a família dele que é enorme, tem a minha família, tem o pessoal do meu trabalho. Então a gente vai tentar espremer ali pra 200 convidados, sabe? A gente tem que começar a fazer a lista, na verdade. A gente tá procrastinando, porque a gente sabe que essa hora vai ser a mais difícil. Mas 200 convidados. Eu vou dizer 200 convidados. Vamos ver o que vai ser dali pra frente. Vocês já falavam sobre casamento ou foi totalmente surpresa? Gente, óbvio que a gente falava sobre casamento, a gente tá junto há 3 anos, a gente mora junto há 2. Então, óbvio que a gente falava sobre casamento, como eu falei, eu sempre falei pro Celo que eu queria muito casar e ele sempre falou que ele também queria casar. A gente sempre falou sobre a festa de casamento, que a gente queria muito ter esse momento, porque como a nossa família é cada um de uma cidade, cada um de um estado, a gente queria muito esse momento com todo mundo junto, todo mundo reunido. Então a gente conversava sobre isso, mas nunca era uma conversa tipo, quando vamos casar? Isso nunca aconteceu, sabe? Quando a gente vai casar? Com que idade a gente vai casar? Eu sempre tive uma idade que eu queria ser mãe. Eu falo que eu quero ser mãe com 30 anos. Tá cada vez se aproximando mais, o que me dá um pouco de desespero. Mas eu sempre falei que eu queria ser mãe com 30 anos. Mas casar a gente nunca teve. Tipo, eu vou casar com tantos anos, a gente vai casar no ano tal, a gente vai noivar no ano tal, sabe? São conversas genéricas que a gente tinha, tipo, de sonhar e não planos de ano que vem ou data, sabe? Casamento na igreja ou ao ar livre, Bibs? Então, como eu falei pra vocês, a única coisa que a gente sabe é que a gente quer muito casar ao ar livre. Só que eu sou católica, o Celo é católico e a gente queria uma celebração com o padre. A gente queria que tivesse pelo menos uma pequena missa, sabe? Só que aí começa o problema, porque a gente vai ter que conseguir encontrar um padre que celebre a missa fora da igreja. E não é tão fácil assim, porque hoje em dia os padres estão querendo incentivar que as pessoas casem na igreja, né? Eu até entendo esse lado. Mas eu não tenho vontade hoje de casar na igreja, gente. Na igreja, no lugar. Eu quero um padre me dando a bênção, eu quero casar no religioso, eu quero casar com a bênção de Deus, digamos assim. Não que quem não case no religioso não tenha a bênção de Deus, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Mas não na igreja, porque... Por questão até de locomoção mesmo, sabe, gente? Porque a minha família provavelmente vai ter que se deslocar, a família do Celo vai ter que se deslocar, todo mundo, né? Todos os convidados vão ter que se deslocar. E aí a gente... É meio complicado essa logística de vai pra igreja e depois pega um carro, às vezes a pessoa tá até sem carro e vai pro lugar da festa. Então eu queria que fosse tudo no mesmo lugar. Eu gosto muito de celebração ao ar livre também, ao entardecer, assim. Mas eu queria muito que fosse com o padre. Então aí vai começar nosso problema. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Tem vontade de casar em São Paulo ou Uberlândia?
Então, meu povo, eis a questão. Não sabemos também, porque a gente quer encontrar esse lugar, como eu falei pra vocês. E aí eu acho que se a gente encontrar um lugar que a gente se apaixone muito, sabe? Vai ser ali. É claro que a gente quer encontrar um lugar que seja no meio do caminho pras duas famílias. Por exemplo, se a gente decidisse fazer o casamento em Araraquara, seria até melhor pra minha família, porque é mais perto de Uberlândia do que se a gente decidisse fazer muito aqui pra banda de São Paulo, sabe? Aqui pros cantos de São Paulo. Porque daí é muito tempo de distância. Mas a gente não sabe ainda, então a gente tá olhando. A minha sogra me mostrou alguns lugares em Araraquara também. A gente vai olhar alguns aqui na redondeza de São Paulo que a gente já ouviu falar, que a gente conhece. E eu acho que aí é questão da gente se apaixonar. Se apaixonou pelo lugar, aí a gente vai dar um jeito de levar todo mundo com a gente. Próxima pergunta que o Celo também vai responder. Como ele conseguiu esconder o anel de ti? Responde aí, mozão. E aí começou a saga de levar o negócio pra fora, né? Porque não tinha certeza, vão me parar no aeroporto, vão, sei lá. Eu não sabia se eu tinha que levar algum comprovante, alguma coisa, né? Do diamante, alguma coisa assim. Então eu fiquei morrendo de medo. Mas aí eu escondi ele bem escondidinho dentro do case da GoPro. Então, a gente sempre leva, né, a GoPro pra viagem, e eu comprei um case pra ela, mais ou menos desse tamanho assim. É uma caixona. Uma caixona que tem uns bolsinhos escondidos. E aí eu coloquei ela, obviamente, dentro da caixinha da aliança mesmo, dentro de um desses bolsinhos. Então ficou ali atrás. Porque eu sabia que a Bianca não ia mexer, no máximo ela ia trocar a bateria, que tá no bolso principal ali. Mas e aí foi isso. No dia do pedido, você tirou, né? De manhã cedo, você tirou. No dia do pedido, eu tirei de manhã. Antes da gente sair de casa, eu fui no banheiro, aí eu peguei a caixinha e coloquei no bolso do casaco. Porque esses casacos aqui tem zíper, né? Então eu coloquei no bolso do casaco com o zíper, fechei o zíper. Mas você colocou a aliança, não a caixinha, né? Não, a caixinha. Você colocou a caixinha? Não ia andar só com a aliança, tá doido? Vai que depois tem um furo no bolso. Uai, por isso que eu achei também. Meu Deus, ele andou com a aliança no bolso. Ah, tinha a caixinha, então. Não, andei na caixinha. Mostra detalhes do anel. Então eu gravei umas ceninhas aí, porque eu tô muito longe aqui, então vocês não vão conseguir ver. Eu gravei umas ceninhas com o celular e vou colocar aí pra vocês. Vamos aos detalhes. Então tô gravando com o celular, mas acho que vocês vão conseguir ver do anel. O Celo, gente, ele é muito observador, ele sempre ouviu tudo que eu falava. Então eu sempre falei que eu queria um anel de noivado que tivesse cara de anel de noivado, clássico mesmo, solitário clássico. Então foi exatamente assim que ele mandou fazer. Aqui é o diamante em cima, uma pedra de diamante. E o corpinho do anel, aqui tá dando reflexo do sol, eu acho. Mas o corpinho do anel é de ouro branco, tá? Não é ouro amarelo, algumas pessoas me perguntaram. E é assim, ó. Ele ficou um pouquinho apertado no meu dedo. Ele pediu pra fazer no número 14, mas eu acho que podia ter sido no 15. Só que eu prefiro assim, gente, porque não tá me incomodando e não vai cair também, sabe? Tipo, ele não é aquele anel que tá frouxo. Ele tá bem justinho, bem certinho no meu dedo. Então é isso, gente. Clássico. Eu sou uma pessoa clássica. Eu gosto de coisas clássicas. Eu sempre quis esse anel exatamente desse jeito. E o Celo conseguiu captar muito bem a ideia. Ele mandou fazer, tá? Pra quem tá me perguntando, ele mandou fazer o anel. Ele mandou várias referências. Ele mandou como ele queria que fosse feito. E ficou assim. Já estavam conversando sobre esse ser o momento? E então, como eu falei antes, gente, a gente nunca conversou sobre um momento específico, tipo, eu tô pronto pra casar, você tá pronto pra casar. Porque eu acho que a gente tá aqui morando juntos há 2 anos, vivendo uma vida de casados há 2 anos. É claro que a gente tá pronto pra casar, sabe? Pelo menos na minha cabeça. Mas a gente nunca teve essa conversa sobre o qual vai ser o momento, ou, eu vou te pedir em casamento em algum momento. Isso nunca aconteceu, até porque eu acho que perderia a surpresa. Mas meio que assim, eu já sentia que o Marcelo tava pronto e ele também sentia que eu tava pronta, sabe? E é isso. Essa pergunta eu achei muito interessante, vou ler aqui pra vocês. Você sempre quis algo íntimo mesmo ou esperava algo mais grandioso? Eu acho que ela quis dizer em relação ao pedido, né? Aí, gente, a questão do grandioso é relativo, né? O que é grandioso pra você? Talvez o que você acha que é grandioso não seja grandioso pra mim e vice-versa. Mas pra mim, ser pedido em casamento numa viagem que eu sempre quis fazer,
rolê, que era essa rota ali da Califórnia, numa das estradas mais bonitas do mundo, em cima de um morro, ouvindo o barulho do mar, olhando pro mar que tava azul, assim, turquesa, cristalino, maravilhoso, só eu e a pessoa que eu amo, que eu escolhi passar o resto da vida junto. Isso pra mim foi muito grandioso, sabe? E eu acho que muito mais do que o momento é o significado daquilo. Eu percebo que muitas vezes as pessoas esperam, né, um certo momento pelo momento em si, pela grandiosidade do momento, do que pelo significado daquilo. Então muitas vezes as pessoas esperam ser pedidas em casamento pelo que vai acontecer, ou como eu vou ser pedida, que ele vai vir num cavalo branco e vai estourar fogos de artifício, não sei o que lá, do que pelo significado daquilo, gente. Vocês têm noção que qualquer pedido de casamento, qualquer, é muito grandioso. A pessoa tá te escolhendo pra ser a companheira dela ou companheiro dela pro resto da vida. É muito lindo o significado de um pedido de casamento, sabe? De você pedir alguém em casamento ou você aceitar se casar com alguém. É você falar, é você pro resto da vida. Ninguém sabe o futuro, mas hoje é você que eu amo pro resto da vida, é você que eu quero do meu lado pra sempre. Olha, eu fico emocionada. Então, pra mim, qualquer pedido de casamento é muito grandioso. Eu lembro até que na época que a Luísa Corsi foi pedida em casamento, que ela foi pedida em casamento, tipo, num churrasco, assim, com os amigos, com a família, eu achei lindo, eu achei demais. Eu mostrei pro Marcelo e eu falei, cara, olha que legal. O noivo dela, né, o atual marido dela, ficou tão ansioso, ele queria tanto pedir ela em casamento, que ele pediu ali mesmo, naquele momento, naquela hora, sabe? Isso pra mim que é o mais importante. E o Marcelo, ele é extremamente observador. Tudo, absolutamente tudo que eu falei pra ele sobre pedido de casamento, aliança ou qualquer coisa do tipo, tudo, gente, ele escutou. Isso pra mim foi tão maravilhoso perceber o quanto ele presta atenção em mim, em tudo que eu falei a vida inteira que a gente tá juntos, né? Esses 3 anos. Tudo que eu falei sobre esse momento, ele prestou atenção e ele fez exatamente do jeito que eu sempre falei. Então, o pedido de casamento eu não esperava nada grandioso, gente, porque não combina comigo. Eu não me identifico, sabe? E é complicado falar isso aqui na internet, porque as pessoas começam a falar, então você tá querendo dizer que o pedido de fulana não foi bonito, o pedido de Beltrano não foi bonito. Como eu falei, eu acho que qualquer pedido de casamento é lindo, gente, é grandioso. Mas pra mim, Bianca, eu sempre falei pro Celo, pelo amor de Deus, quando você for me pedir casamento, não me pede em casamento num lugar cheio de gente, que as pessoas vão gritar e aplaudir, num restaurante, com balões, com flores, com não sei o que. Eu não faz muito o meu estilo, gente. Porque eu sempre quis que fosse algum momento tão profundo que a gente se conectasse tanto que fosse só eu e ele, sabe? E a gente é muito parecido nesse sentido. Então, é algo que ele também sempre falou que achava mais legal, um momento que fosse só nós dois. Então, pra mim, o pedido de casamento não podia ter sido mais a nossa cara. E eu fico de novo emocionada, porque foi numa viagem, que é uma das coisas que conectou a gente desde o começo, que a gente tem mais a ver, a gente ama viajar, a gente vive pra viajar, a gente ama conhecer o mundo. E foi numa viagem que a gente queria muito fazer e foi num lugar que ele sentiu. Não era nada planejado. Ele sentiu naquele momento que ele ia me pedir ali. E tava lindo, gente. Que vocês não estavam lá, assim. O barulho do mar, a brisa, tava uma paisagem maravilhosa. É um dos lugares mais lindos do mundo que eu fui. É uma paisagem incrível, surreal. Então, pra mim, o pedido foi exatamente como eu sempre falei pra ele, que eu queria que fosse eu e ele. No máximo, assim, se tivesse a nossa família, mas que fosse eu e ele, e que fosse um momento nosso pra eu sentir, sabe? Sentir aquelas emoções, conseguir me emocionar, porque talvez fosse uma coisa muito... Eu não ia nem conseguir me concentrar, sabe? Então, não, eu não esperava nada muito grandioso, embora pra mim foi muito grandioso meu pedido de casamento. Não sei pra vocês, mas pra mim, ter sido pedida na Highway 1, do lado do Oceano Pacífico, em cima de uma montanha, no meio de uma viagem, foi muito grandioso. E o significado disso tudo é muito maior do que qualquer coisa. Gente, tá ficando escuro por aqui, tá? Se tiver escurecendo aí pra vocês, eu peço perdão. Tô gravando tarde mesmo, mas vamos lá. Você já tinha dado dica do modelo do anel ou o Marcelo escolheu sozinho? Então, eu já tinha dado dica, gente. Eu não tinha mostrado nenhum anel pra ele falado quero isso, mas a gente sempre conversou bastante. A gente assiste reality, tipo, casamento às cegas. A gente vê bastante coisa sobre isso e eu sempre falei pra ele que eu queria um solitário. Então, por isso que eu falo pra vocês que eu fiquei tão feliz de ver que o Celo ouviu tudo que
que eu falei, sabe? Às vezes eu tava falando com as minhas amigas, às vezes eu tava falando com pessoas que estavam aqui em casa, nem diretamente a ele, mas ele conseguiu captar tudo que eu sempre falei. E eu sempre falei pra ele que eu queria um solitário clássico, chique, elegante, atemporal e que fosse durar, assim, a vida inteira. Porque um solitário, gente, é um solitário. E cada pessoa tem seu gosto. Eu acho lindo vários modelos de aliança diferenciadas e tal. Mas eu, Bianca, sempre quis um solitário, um anel de noivado que tivesse cara de anel de noivado. A única dúvida que o Celo ficou foi em relação a fazer ele cravejadinho em volta ou fazer ele todo liso assim. Ele mudou de opinião várias vezes, mas no final ele ficou tanto na cabeça que eu sempre falei pra ele que eu queria um modelo clássico, que pra mim menos é mais, que eu acho mais elegante, que nananana, que ele desistiu do cravejado em volta e fez o modelo clássico de solitário mesmo, que, gente, eu fiquei completamente apaixonada no meu anel. Eu acho lindo, é um anel que eu sempre pensei que eu posso passar pra minha filha, que pode passar pra minha neta. Eu tenho essas coisas, né, de passar de geração pra geração. Eu tenho um solitário que foi presente do meu avô pra minha mãe, e ela me deu de presente quando eu tinha 15 anos. Eu sempre usei aquele solitário, e eu sempre mostrava aquele solitário pro Celo e falava, tipo, ai, é isso aqui, sabe? Eu acho isso lindo, eu acho isso chique, elegante, clássico. Eu falava assim pra ele. E é isso, então o meu anel, ele já sabia mais ou menos como eu gostava, e aí ele escolheu, obviamente, o diamante, ele escolheu fazer em ouro branco e não em ouro amarelo. Ele foi escolhendo esses detalhes, mas ele mandou fazer o anel, então ele ia mandando os modelos que ele gostava, ele pesquisou na internet, ela ia mandando as coisas pra ele. Olha, você quer assim, você quer assado. Ele escolheu tudo, gente. Então, pra mim, isso não tem preço, sabe? Ele escolheu tudo do anel. O diamante é a coisa mais linda e brilhante do mundo, sabe? Eu quero ficar assim, ó, conversando com todo mundo assim. É delicado do jeito que eu sempre quis. E é isso, gente. É o meu anel, eu amo. E foi exatamente do jeito que eu sempre falei pro Celo que eu queria. Então, ele presta muita atenção e isso deixou meu coração muito quentinho. Muita gente perguntando se a Dodó vai levar as alianças. A Dodó tá aqui dormindo no meu colo, inclusive. E, gente, é óbvio que a gente quer muito que ela participe desse momento. Eu não sei se necessariamente ela vai levar a aliança, mas eu quero muito que ela participe desse momento, porque ela faz parte da nossa família. Mas, assim, são coisas que a gente vai planejar mais pra frente, porque tem toda uma logística de aonde ela vai ficar, porque, né, não vai ser provavelmente não vai ser aqui em São Paulo, capital, então não teria como trazer ela de volta pra casa, sabe? Essas logísticas assim, mas a gente quer, obviamente, que ela participe desse momento. Tem gente me perguntando, inclusive, sobre paleta de cores pras madrinhas. Gente, ainda tem tempo pra decidir isso. É daqui 1 ano. A Bianca de hoje diz que não vai ter paleta de cores, que eu quero que as madrinhas se sintam confortáveis, que elas vão com o vestido que elas gostem, se achem belíssimas, bonitas. Hoje eu digo isso. Ano que vem, talvez eu decida que eu quero fazer com uma paleta de cores. Então, assim, essas coisas do planejamento do casamento, vou deixar mais pra frente, porque eu não sei responder pra vocês exatamente. Vocês estão me perguntando sobre o vestido de noiva, etc. Nada disso eu comecei a olhar ainda, tá? Mas vocês vão saber de tudo mais pra frente. O pedido foi como você esperava? Foi como você sonhava? E aí, como eu falei pra vocês, já respondi antes, foi exatamente como eu sonhava, gente. Porque eu sempre quis aqui dentro de mim, assim, no fundinho do meu coração, que fosse em alguma viagem. Porque eu acho que tinha tudo a ver com a gente. Eu acho que, sei lá, eu tinha isso na minha cabeça que ia ser em alguma viagem. E foi. E foi num dos lugares mais bonitos que a gente conheceu na viagem, sabe? Teve muitos lugares lindos depois, no México, aquele mar, aquela cor, etc. Mas não teve nenhum momento que fosse só eu e o Celo. Todo lugar que a gente ia tinha muito turista, tinha muita gente, e ele conseguiu encontrar o momento perfeito pra pedir que tivesse só eu e ele, e que eu conseguisse sentir aquele momento, e que ele conseguisse sentir, sabe? A gente chorou, a gente se abraçou, a gente se emocionou, a gente ligou pra família, coisa que talvez se fosse num lugar cheio de gente e tal, não ia ser como foi, sabe? Então, assim, o pedido foi muito mais do que eu imaginava. A gente podia ser na sala aqui de casa que eu ia estar feliz, sabe? Foi num lugar maravilhoso. Então, foi como eu sonhava, como eu imaginava. Bom, gente, eu acho que é isso. Já respondi um monte de pergunta. Vou deixar aqui no final o Celo contando um pouco mais sobre os preparativos, que vocês me pediram muito aqui pra contar sobre os preparativos, etc. Ele já respondeu algumas perguntas no meio do vídeo, mas vou finalizar aí com ele contando um pouquinho sobre esse momento. Pede pro Celo contar como foi o papo com seus pais. Vixe,
Então, É segredo. Não, mas como É que você segredo. fez pra eu não ouvir? Como que você fez? Como que aconteceu? A gente sempre conversou muito disso, né? E a gente sempre concordou que era super importante, que é um negócio que pra nós dois faz muito sentido, que é ter a bênção da família. E os pais da Bianca investem comigo no XP. E aí um dia eu mandei mensagem pra mãe dela, pedindo pra marcar uma reunião, porque geralmente a gente faz isso com os clientes, né? Todo mês ali a gente revisita os investimentos pra falar como tá indo, o que dá pra melhorar, o que tá indo bem, o que não tá, enfim. Explicar um pouco da carteira de investimento. Aí eu falei pra ela que eu queria falar com os dois, porque eu queria falar sobre a carteira e tal. Que realmente tá indo muito bem. Olha Fazendo meu só. jabá. Mas, brincadeiras à parte, foi isso. Eu usei uma desculpa, daí eu fui pra XP nesse dia, porque não dava pra falar em casa, né? Vai que Não dava. a Bianca ouve, então eu fui pra XP, peguei uma salinha lá. Acho que eu liguei pra eles, era tipo 8 horas da manhã, só tinha eu na XP. E você tava nervoso. Minha mãe falou que você olhava Tava. pra cima, você olhava pro lado. Eu fiquei muito nervoso. Eu não fiquei mais nervoso que no dia do pedido, mas fora isso. Mas foi muito legal, assim, a gente conversou bastante. Eles me falaram coisas lindas, mas isso eu vou guardar pra mim. Meu pai chorou. Seu pai chorou, sua mãe ficou muito feliz. Eu quase chorei, foi muito especial. Grava com o Celo pra ele contar sobre os preparativos. Então conta dos preparativos. Futuros ou antes? Não, um dia antes, tipo, tá todo mundo curioso de você ter ido atrás do anel sozinho, como você escondeu esse anel, quando você começou a pensar, quando você sabia. Quando eu sabia que eu queria pedir você em casamento, eu sempre soube. Oh, meu Deus. Não, mas a gente já tá junto há bastante tempo, né? E eu sempre soube mesmo, né? Não chora, não. Não tô chorando. Mas sobre o pedido especificamente, eu já vinha pensando faz bastante tempo, há alguns meses, e a gente não tirava férias há 2 anos, né? Então, achei que seria uma oportunidade legal, até porque, poxa, fazia muito tempo que a gente não viajava, eu sabia que ia ser um lugar super diferente que a gente ia conhecer e tal. Então, eu podia pintar a oportunidade, mas não necessariamente ia acontecer na viagem, eu tava esperando um momento que fizesse sentido, que fosse um momento nosso, que fosse um momento especial para nós dois, que a gente sempre vai lembrar dele. Das coisas práticas, tem alguns amigos que casaram ou estão casando nos próximos meses ou nos últimos meses. Então tem muita gente que conhece pessoas que fazem aliança, tal, muitas lojas e tal. E aí eu entrei em contato com várias delas para pedir uma ajuda. E aí cada uma trabalha de um jeito. E aí eu encontrei a que trabalha de um jeito que pra mim funcionou melhor, que eu acho que vai fazer mais sentido. O pessoal, atendeu muito bem, me ajudou muito, assim. E o modelo em si, eu já imaginava o que a Bianca ia gostar, que é um negócio um pouco mais simples, mais chique, entre aspas, mas um negócio mais simples, né? Sem muito detalhe, sem muitas coisas assim. Acho que combina mais com ela. E aí eu peguei alguns modelos de grandes joalherias, sem fazer propaganda pra ninguém, porque ninguém tá pagando no jabá. E aí eu mandei pro pessoal da Por Um Fio, vou fazer a propaganda porque eles merecem, a menina que me atendeu, mega especial, assim, muito bom. E aí eu mandei pra ela o modelo, ela me mandou algumas opções de como ficaria, número de garra, tamanho do diamante, várias coisas que eu nem sabia que podiam ser mexidas no anel. Se era cravejadinho ou não, né, que você ficou em dúvida. Se ele era cravejado ou não, várias coisas assim. E aí a gente decidiu o modelo e pedi pra ela fazer. Daí ela levou pra mim um dia, inclusive na XP, foi outro dia que eu fui trabalhar. Então, linda, quando for pra lá, você pode trabalhar. Mas brincadeiras à parte, fui trabalhar presencial esse dia, e ela me encontrou lá no prédio, me entregou. Ah, tinha a caixinha, então. Não, bem na caixinha. E aí a gente chegou naquele lugar lá e você quis tirar uma foto. Aí eu quis tirar a foto, falei pra mim... É que quando a gente chegou lá, eu já sabia que ia ser lá, porque não tinha ninguém, só tinha a gente. E é um dia que tava muito bonito, o tempo tava muito bom, e eu tava com medo de nos próximos dias não encontrar nenhum lugar que fosse tão especial quanto aquele. E aí foi isso. E aí eu resolvi que ia ser ali na hora mesmo, assim, meio tipo, agora é a hora. Você sentiu, lindo? E aí senti quase um dor de barriga. E aí fiz a
o trâmite do vídeo lá. Vocês já sabem, que vocês já viram. E ainda bem, porque o resto dos lugares que a gente foi tava muito cheio. Tipo, México, tava tudo muito cheio. Não ia rolar em lugar nenhum, né? Não ia. Ali acho que foi o melhor lugar de todos, assim. Eu tinha ficado na dúvida se no dia anterior ia ter sido o melhor lugar, porque também tinha uns lugares, vários lugares legais, mas também vários lugares com muita gente. Então, graças a Deus, deu tudo certo. É isso. Manda beijo pras fofinhas. Beijo, fofinhas. Até o casamento. Conto com vocês até o casamento. Vocês vão acompanhar essa saga aí. É uma saga pro ano que vem, mas muita coisa tem que acontecer até lá, então a gente vai se falando. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês estejam felizes, tanto quanto eu tô. Eu acho que vocês conseguem ver, né? Vocês me mandam mensagem falando o quanto eu tô feliz. Vocês mandaram mensagem no vlog falando o quanto o astral do Celo mudou, porque ele tava muito tenso no começo da viagem. E a gente tá super feliz. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!